Olá, pessoal. A gente retoma as videoaulas e vamos continuar falando de conjuntos. Então, nós já vimos muitos conceitos, vimos operações com conjuntos, vimos como processa essas operações, trabalhamos algumas ideias e a gente continua falando de conjuntos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar tudo que nós vimos e vamos desenvolver novas ideias para a gente começar a resolver problemas. Problemas criados, elaborados no contexto de conjuntos. Então, problemas que utilizam conceitos de conjuntos, ok? Quando eu digo assim, vamos desenvolver ideias, né? O que eu chamo de ideia? Então, ideia são orientações que a gente desenvolve para poder ter condições de interpretar um problema e achar uma solução para ele. É isso que eu chamo de ideias. Então, vamos desenvolver alguns raciocínios. Então, como é que eu faço a leitura, como é que eu faço a interpretação dos enunciados quando envolvem conjuntos, tudo bem? Então, eu vou falar, na aula de hoje, eu vou falar a respeito de número de elementos de um conjunto, ou número de elementos de conjuntos, certo? Eu vou escrever aqui, ó, números de elementos de conjuntos. Ok? Então, na verdade, nós vamos falar o seguinte, vamos representar a quantidade de elementos que tem um conjunto. Como é que eu faço esta anotação? Como é que eu escrevo isso daí? Tudo bem, pessoal? Então, número de elementos de conjuntos. Então, a aula de hoje, tá? Fica meio ruim para eu escrever aqui, pessoal, mas acho que dá para entender. Aqui está escrito conjuntos, tá? Ok. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Imagine que você tem, vou trabalhar com as ideias, eu já falo, vou colocando exemplos e nós vamos explorando esses exemplos, tá bom? Então, imagine que eu tenho um conjunto A, você já sabe como é que eu represento um conjunto, tá? Tem 3 maneiras de representar o conjunto, vamos explorar algumas delas. Então, imagine que eu tenho um conjunto A e vou escrever ele assim, né? Vamos enumerar os seus elementos, tá? Então, estou inventando aqui. Então, conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom. Ok? Bom, quando eu digo número de elementos de um conjunto, de conjuntos, no caso, né? É saber quantos elementos tem um conjunto. E esse conjunto que eu escrevi aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, esse conjunto tem 6 elementos. Como é que eu escrevo isso, então? Então, você vai escrever assim, ó, implica a dizer, então, que o número de elementos desse conjunto, ó, n de A, lembrando que esse A tem que ser maiúsculo, porque estou representando um conjunto, ó, número de elementos do conjunto A, então, esse n é de número, pega-se o A, coloca entre parênteses, aí você escreve o número de elementos do conjunto A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que existe um conjunto A que tem 6 elementos. Então, eu posso escrever desta forma, que também não é novidade. Ok, pessoal? Ok. Vamos inventar agora, vamos criar agora um conjunto B. E esse conjunto B eu vou colocar os elementos, vamos lá, 2, 4, 6 e 8. Pode ser? Ok. Então, nesse conjunto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. E esse conjunto eu chamei de B. Eu digo que o número de elementos do conjunto B é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Tá. Bom, vamos começar a desenvolver ideias agora. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, tá? E depois contar a quantidade de elementos dessa união, será que vai dar 10? Será que é só pegar a quantidade desse e somar com a quantidade desse? É só fazer 6 mais 4, 10? Já que esse tem 6 elementos, esse tem 4 elementos, e unir não significa colocar juntos. Então, se eu colocar tudo junto, eu vou criar um conjunto com 10 elementos? Será que está certo o meu raciocínio? Ok, vamos ver então. Então, para eu tirar a prova, para eu resolver a minha dúvida aqui, eu vou fazer a união. Então, eu vou pegar e unir esses dois conjuntos. Então, tudo isso nós já trabalhamos. Estou unindo os conjuntos.
E para informar que eu estou unindo o conjunto, eu uso o símbolo da união, que é esse U. Então, se eu fizer a união de A com B, vai me dar um conjunto Q. Então, o que é a união? Então, eu pego todos os elementos de um, todos os elementos do outro e coloco junto. Então, é um terceiro conjunto formado da união dos dois. Então, quem que vai estar nesse conjunto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. O 0 veio do A, o 1 veio do A, o 2 veio dos dois, tem 2 aqui, tem 2 aqui. O 3 veio do A, o 4 dos dois, o 5 veio do A, o 6 veio do B e o 8 veio do B. Lembrando que, como tem 2 aqui, tem 2 aqui, eu não vou repetir elemento no meu conjunto. Não se repete, tá? Mesmo que eu repetisse. Então, eu vou colocar o conjunto 2 duas vezes, mas eu conto uma vez só. Por quê? Porque eu estou me referindo à quantidade de elementos de um conjunto. E nesse conjunto, tem que elemento? Tem o elemento 2, mesmo que eu colocasse duas vezes. Mas o elemento que tem aqui é o elemento 2. Mas não se repete, não vamos confundir as coisas, não vamos complicar as coisas, tá bom? Então, aqui fiz a união desses dois conjuntos. Ok, vamos escrever aqui então, ó, número de elementos da união de A com B, ó, tá aqui, certo? É igual a quanto? Aí conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8. Observe que não é 6 mais 4. Ok? Deu quanto? 8. E aqui está a prova. Eu fiz a união e contei. Depois a gente conclui, tira mais conclusões. E o número da interseção? Esses dois conjuntos têm interseção? Lembra da interseção? Interseção é um conjunto formado pelos elementos que são comuns, que estão nos dois. Então, como que eu calculo o número da interseção? Então, vamos lá. Eu vou fazer a interseção de A com B, né, assim que representa a interseção, ó, o U virá. Então, aqui é a união, eu vou juntar todos. Aqui é a interseção, eu vou pegar os elementos que são repetidos. Então, vamos lá. Quem vai na minha interseção? O 0? Não, porque o 0 não é elemento dos dois. O 1? Não. O 2? Sim, o 2 é um elemento da minha interseção. O 3? Não. O 4? Sim, o 4 é um elemento da minha interseção. E só. Os únicos elementos comuns aos dois conjuntos são o 2 e o 4. Eu formo um conjunto com esse elemento e esse conjunto é a interseção, conjunto interseção. Muito bem. Então, como é que eu escrevo a quantidade de elementos da interseção? Número de elementos da interseção de A com B, ó, a mesma coisa. N de número de quem? Da interseção do A com B. Coloca entre parênteses, né, pessoal? Não vira uma confusão terrível. É o número de elementos de quem? Do A? Não. É o número de elementos do B? Não. É o número da interseção de A com B. Então, coloca a interseção de A com B entre parênteses, aí você coloca um N fora. Então, é o número da interseção. E é só contar. Quantos? 2. Então, esses números que eu coloquei, ó, 6, 4, 8 e 2, representam a quantidade de elementos do conjunto. É o número de elementos de um conjunto, ou de conjuntos. Tudo bem? Vamos ver se existe uma relação entre esses números. Por que, por exemplo, que quando eu fiz a união, não basta eu somar esses dois? Tem uma lógica, né, pessoal? Isso que eu chamo de ideia. Por quê? Porque tem dois elementos que estão aqui e aqui ao mesmo tempo. Ó. São os dois elementos da minha interseção. Então, se eu somar 6 com 4, eu estou somando o 2 e o 4 duas vezes. Estou contando, aliás, eles duas vezes. E eu não posso contar duas vezes. Tem que contar uma vez só. Por isso que deu 8. Então, a união de A com B dá um conjunto de 8 elementos. Então, vamos ver qual é a relação que existe aqui. Ó. Eu vou escrever aqui. Ó. Vocês concordam comigo que o número de elementos da união de A com B, ó, número de elementos da união de A com B, então esse 8 aqui, ó, número de elementos da união de A com B, é igual ao número de elementos do A, ó, igual ao número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B. Porém, pessoal, se eu fizer esse mais esse, vai dar 10. E não tem 10 elementos, tem 8.
Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair o número de elementos da interseção de A com B. Tem lógica? Eu somo esse com este. Quando eu somei esse com esse, eu contei o 2 e o 4, e aqui também está o 2 e o 4. Então, quando eu somei esse com esse, tem dois elementos que eu estou contando duas vezes. Então, aqui eu tenho que tirar esses dois elementos que estão na interseção. Quer ver como dá certo? Vamos verificar aqui, ó. Qual que é o número de elementos da união de A com B? Ó? 8. Então, fica 8 é igual. Número de elementos do conjunto A, 6. Mais número de elementos do conjunto B, 4. Se eu deixar assim, 8 é igual a 6 mais 4? Não, porque 6 mais 4 é 10. Então, isso é mentira. Mas quando eu subtraio o número de elementos da interseção, que é 2, a minha proposição, a minha igualdade fica verdadeira. Porque, de fato, pessoal, 8 é igual a 6 mais 4, 10. 10 tira 2, 8. 8 não é igual a 8? Isso aqui não é uma verdade? Então esta sentença aqui, ó, ela é verdadeira. Isso aqui é uma verdade. É uma proposição verdadeira. Então, eu posso afirmar que o número de elementos da união de A com B, então, se eu faço a união de dois conjuntos, quantos elementos vai ter essa união? Então, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número da interseção de A com B. Tudo bem? Depois vamos fazer uma ilustração com diagrama, isso aqui, tá? Vamos adiantar um pouquinho mais, pessoal, tá? Só lembrando, vocês lembram qual é o conectivo quando vem escrito por extenso, não vem em símbolo? Qual é o conectivo que representa a união? É o ou, lembra disso? E qual o conectivo que representa a interseção? É o e, tá? Isso tem que ficar na nossa memória. A hora que falar qual o número de elementos do conjunto A ou do conjunto B, estou falando da união de A com B. Qual é o número de elementos do conjunto A e do conjunto B? É o número de interseção de A com B. Tudo bem? Bom, depois a gente vai fazer isso aí nos nossos problemas, tá? Ok. Vamos fazer uma ilustração para isso aqui, só que antes da ilustração, quando eu falo ilustração, é representar essa ideia em diagramas, tá? Como que eu faço essa leitura? Porém, pessoal, antes, nós também podemos calcular a diferença entre conjuntos. Lembra disso aí? Então, o que é A menos B? Lembra A menos B? A menos B é um conjunto formado de elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Ou, uma forma prática de se pensar, você vai lá no conjunto A e tira-se do conjunto A os elementos que são de B. O que sobrou no conjunto A é o resultado. Então, o que é A menos B? Então, está aqui, ó. O A está aqui, o B está aqui, ó. Então, quem que eu vou tirar do A? O B. Então, eu tiro o 2 e tiro o 4. Por quê? Porque são elementos do B. É a parte do B que está dentro do A. Então, eu tiro. Com quem que eu fiquei? Eu fiquei com 0, 1, 3, 5. Concorda? Então, isso aqui é o quê? É o A menos o B. Tudo bem? Lembra disso aí? Então, na verdade, quando você vai subtrair, o que você tira do conjunto? Você tira os elementos que são comuns. Ou seja, você tira a interseção dos conjuntos. Concorda? Quem que eu tirei do A? Dá para ver aqui isso? Quem que eu tirei do A para eu ter A menos o B? Tirei o 2 e o 4. Então, significa, vou escrever aqui na frente, significa que o número de elementos de A menos B, nesse caso, é igual a quanto? 4. Concorda? Sim, ó. Esse. E B menos A, pessoal? B menos A, a mesma história, só que agora eu vou lá no B e tiro o A. O que é tirar o A? É tirar os elementos de A que estão no B. Ok? Então, vem aqui, ó. Então, do B eu tiro o A. Então, quem do A está aqui? O 2 e o 4. O que ficou, então? 6 e 8. Ou seja, você tira os elementos que são comuns.
Quem? 2 e 4, porque 2 e 4 são também elementos do B. Então, aproveitando e fazendo uma revisão do que nós já estudamos, ok, pessoal? Centralizar mais aqui. Então, quem é A menos B? A menos B é um conjunto formado pelos elementos 6 e 8. Isto significa que o número de elementos de B menos A é igual a quanto? 2. Olha que interessante, então, ó, o que dá para eu concluir aqui? Ó? Que o número de elementos de A menos B é igual o número de elementos do conjunto A menos o número de elementos da interseção de A com B. Não é verdade? Você tira os elementos que são comuns. Os elementos que são comuns aos dois conjuntos é a interseção. Então, eu posso afirmar que o número de elementos de B menos A é igual ao número de elementos do conjunto B menos também o número de elementos da interseção de A com B. Foi isso que eu fiz, ó. Vamos voltar aqui, ó. O que é B menos A? Então, eu vou aqui no B e tiro quem do B? Tiro os elementos que são comuns aos dois. Então, eu tirei o 2 e o 4. Então, 2 e 4 é a nossa interseção. Aqui, ó. Tirei a interseção. Ok, pessoal? Então, são mais duas proposições, são mais duas verdades aqui. Tudo bem? Ok. A gente consegue enxergar isso em diagrama? Como que eu faço um diagrama para ilustrar tudo isso aqui? Observem, pessoal, que eu peguei uma situação, tá, que é clássica, ela está sempre aparecendo. Que situação eu tenho aqui? Eu tenho dois conjuntos, A e B, e esses dois conjuntos não são disjuntos, eles têm interseção, ou seja, eles têm elemento em comum. Tá? Eu poderia pegar um outro exemplo, mas esse aqui é o mais clássico, a gente vai trabalhar muito com essa ideia aqui. Vamos ver como que fica tudo isso que nós falamos em diagrama. Ok? Então, em diagrama. Bom, qual que é o diagrama, então, dessa situação aqui? É aquele caso onde eu tenho, vamos lá? Tá? Então, eu tenho uma figura representando o conjunto A e a outra figura representando o conjunto B. Porém, A e B têm algo em comum, tá? Aquela figura clássica, é isso daqui. Ok? Então, aqui está meu conjunto A e aqui está o meu conjunto B. Bom, para melhorar a nossa ideia, para deixá-la bem desenvolvida mesmo, vamos pegar aqueles elementos e jogá-los aqui. Eu estou fazendo isso só para a gente entender. Observe que não me importa, nesse caso aqui tudo bem, mas o que vai me importar não são os elementos, porém sim a quantidade de elementos. Mas para eu chegar na quantidade de elementos, eu preciso saber quem são eles, pelo menos nesse caso aqui. Vamos distribuir então os elementos aqui. Então, ó, essa região aqui não é a região comum aos dois conjuntos? Então, quem é que entra aqui? A interseção. Isso nós também já sabemos. Então, no nosso caso, quem que entra aqui? Ó? O 2 e o 4. É a região comum aos dois conjuntos. Então, distribuindo os elementos aqui, então ali é o lugar do 2 e o 4. Lembram disso? Ok. E nesta região aqui, ó, eu não vou pintar para não atrapalhar. Esta região aqui, essa região que eu estou marcando aqui, ó, essa região é uma região do conjunto A? Sim. Mas esta também é do conjunto A. Então, quem é esta região aqui? É aquela região que mostra os elementos que só pertencem a. Então, ela é A menos o B, é A sem o B. Então, quem que entra aqui? Ó? O 0, o 1, o 3 e o 5. Por quê? Porque dentro do conjunto A, eu tenho que ter 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Porém, eu já coloquei 2 e 4. Então, quem que entra aqui? Os que estão no A, porém que não estão no B. Então, é o A sem o B, o A menos B. Então, quem que entra aqui? O 0, o 1, o 3 e o 5. Tudo bem? E esta região aqui agora? Esta aqui. Observa que esta é uma região que só pertence a B. Claro que essa também pertence a B.
Mas essa, além de pertencer a B, essa região pertence também a A. Mas essa daqui, então, ela vai ser ocupada pelos elementos que só pertencem a B. E quem é que só pertence a B? É o B sem o A, ou seja, é o B menos o A. Então, quem que vai estar aqui? O 6 e o 8. Gente, entendam essa ideia. Na hora que eu vou distribuir, a gente vai usar muitos diagramas para resolver problemas. Na hora que eu vou distribuir os elementos no meu diagrama, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, ó, esse daqui, eu vou rabiscar tudo. Esse daqui é o meu conjunto A. Ó. Vamos trabalhar essa ideia, o pessoal faz confusão depois. Então, dentro desse conjunto aqui, eu tenho que ter o elemento 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse daqui, ó, é o meu conjunto B, ó. Então, dentro desse conjunto aqui, eu tenho que ter o elemento 2, 4, 6 e 8. E esta região aqui é uma região que está nos dois, então é ali que vai estar a interseção. Então, aqui só vão entrar o 2 e o 4. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quem é isso daqui? Isso aqui é A inter B. Quem é isso daqui? É o A menos o B. Apareceu aqui? Sim. E quem é isso aqui? É o B menos o A. Tudo bem? E a união? A união é tudo, pessoal. Quem que vai estar na união? Todos esses e todos esses. Ó. Na união vai estar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Ó. Observe que na união não tem elemento repetido, porque ao colocar esse 2, eu já coloquei nos dois conjuntos. Então, por isso que aqui na minha união, ó, eu não coloco 2 duas vezes. Não tem lógica. Tudo bem? Então, o que é a união? A união é tudo. A união de A com B é tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aí é a união. Mas vamos fazer o diagrama agora. Ao invés de colocar os elementos, eu vou colocar a quantidade de elementos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu conjunto A e aqui eu tenho o meu conjunto B. Portanto, A e B. Ok? Vamos colocar, então, a quantidade de elementos. Presta atenção agora, hein? Quem que eu coloco aqui? Que é a quantidade de elementos da interseção. Aqui, ó. A interseção de A com B tem quantos elementos? 2, ó. Então, eu escrevi aqui, ó. O número de elementos da interseção de A com B é 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Então, esse 2 não é o elemento. Esse 2 é a quantidade de elementos da interseção. É o número de elementos. Tudo bem? E aqui? O que eu coloco aqui? Será que aqui eu coloco 6? Tá? No conjunto A, pessoal, tem que... Tá? No meu conjunto A tem que ter 6 elementos. Então, eu vou colocar 6 aqui? Não, porque aqui não é o conjunto A. Aqui é o conjunto A menos o B. Então, quem que eu coloco aqui? Eu vou colocar quanto aqui, pessoal? 4. Porque 2 eu já coloquei. Esses 2 elementos são também elementos do A. Então, aqui eu vou colocar quanto? 4, pessoal. São 4 elementos. Por quê? 4 daqui que só pertencem a A. Com 2 daqui que também pertencem a A, 4 com 2 dá o quê? 6. Entenderam a ideia? Se você me colocar 6 aqui, você está colocando dentro do conjunto A 8 elementos. E é mentira, o meu conjunto A só tem 6 elementos. Entenderam a ideia, pessoal? E nesta região aqui, quanto que eu coloco, então? Essa região aqui é uma região que pertence a B. Essa região representa os elementos que só pertencem a B. Ou seja, que pertencem a B, mas não pertencem a A. Então, quanto que eu coloco aqui? Quem que é isso aqui? Isso aqui é o B menos o A. E o B menos A tem quantos elementos? 2. Por que tem que ser 2 aqui? Porque se eu pegar tudo que está no conjunto B, 2 com 2 dá o quê? 4, que é a quantidade de elementos do meu conjunto B. Entenderam como que eu faço a distribuição dos elementos? Então, ó, 2 elementos estão na interseção, 4 elementos estão na diferença A menos B, e 2 elementos estão na diferença B menos A. E
4 com 2 dá 8. Então, são 8 elementos que estão na união desses dois conjuntos aí, ok? Vamos lá. Essa região pertence aos dois, então são elementos que pertencem a A e que pertencem a B. Esses dois só pertencem a B, esses 4 só pertencem a A, e os elementos que pertencem a A ou pertencem a B são 4 com 2, é a união de tudo. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam a ideia, pessoal? Tá? Então, dentro do meu conjunto A tem 4 com 2, 6 elementos, aqui ó, 6 elementos. Dentro do meu conjunto B tem 2 com 2, que dá 4, portanto, 4 elementos. A interseção, portanto, está aqui, tem 2 elementos. E a união, que é a soma de tudo isto, é igual a quanto? 8 elementos. Tudo bem? Entenderam a ideia? Será que a gente consegue utilizar isso na resolução de exercícios, de problemas? Ok. Deixa eu criar, então, agora rapidamente, senão o vídeo vai ficar muito grande, um probleminha para a gente resolver, tá? Imagina o seguinte, que você tem um conjunto A com 10 elementos. Eu vou escrever aqui, ó. Número de elementos do conjunto A igual a 10. Tudo bem? Aqui. Estou criando na hora aqui, tá, pessoal? E que você tem um conjunto B com 7 elementos. Eu vou escrever aqui, número de elementos do conjunto B igual a 7. Tudo bem? E que a união desses dois conjuntos vai dar 15 elementos. Então, vou escrever aqui, ó, número de elementos da união de A com B. Deixa eu colocar 14, pronto, 14 elementos. Pergunta-se, quantos elementos vai ter a interseção desse conjunto? Então, qual é o número de elementos de A inter B? Consegue responder? Olha só a situação que eu criei. É um probleminha, não escrevi o enunciado. Então, existe um conjunto A com 10 elementos, existe um conjunto B com 7 elementos. Esse conjunto A e esse conjunto B não tem contexto. Nos problemas eles vão aparecer em forma de contexto, ok? A união desses dois conjuntos dá 14 elementos e pede-se para calcular o número de elementos da interseção. Eu vou fazer o seguinte, tá? Para o vídeo aí um pouquinho e tenta responder essa questão, tá bom? Ok? E aí nós já voltamos para o vídeo. Isto. Conseguiram responder? Você pode resolver esse problema, pessoal, da seguinte forma. Ó, vou resolver ele através de diagramas, tá? Depois a gente faz outros resolvendo de outra forma. Eu vou distribuir esses números em forma de diagrama, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, um diagrama para o meu conjunto A. A primeira dúvida, esses dois conjuntos têm elementos em comum? Bom, se está perguntando quantos elementos tem a interseção, tudo indica que eles têm elementos em comum, mas pode não ter. Digamos que pode ser uma pegadinha aí. Se eles não têm elementos em comum, então a interseção vai ser um conjunto vazio. Então não vai ter nenhum elemento. Mas aí é que vem a questão, a hora de a gente pensar, a ideia. Raciocinem comigo. Quantos elementos tem o conjunto A? 10. Quantos elementos tem o conjunto B? 7. Se eu somar 10 com 7, dá quanto? 17. Só que aqui está dizendo que a união dá 14. Que conclusão que eu chego? Que existem elementos que estão sendo contados 2 vezes. Bom, eu vou primeiro fazer de uma forma um pouquinho mais formal, depois eu posso até fazer em outros problemas de outra forma, ok? Assim, ó, quer ver? Então é óbvio que esses dois conjuntos têm elementos em comum, tá? Eu dou algumas dicas para vocês. Ou talvez na resolução de problemas eu dou a dica. Bom, então esse aqui é o meu conjunto A, esse aqui é o meu conjunto B. A pergunta é, qual o número de elementos da interseção de A com B? Então eu vou descobrir quantos elementos eu vou colocar nessa região aqui. Vocês sabem? Não, se nós soubéssemos, claro, se você pensar um pouquinho, você descobre. Faz de conta que a gente não sabe. Se nós soubéssemos, o problema já estaria resolvido. Então,
Sempre que aparece um termo desconhecido, a gente está acostumado já a chamar essa quantidade de x. Então, quantos elementos tem aqui? X. E se eu conseguir descobrir esse x, eu resolvo o meu problema. Então, eu vou usar uma ideia, quer ver? Bom, x é a quantidade de elementos que tem em comum. Aí eu pergunto, quantos elementos tem no meu conjunto A? Meu conjunto A tem 10. Mas 10 contando com quem? Com essa quantidade que está aqui. Então, quantos elementos tem só nessa região aqui? Aqui. Isso aqui não é A menos o B? O A não tem 10? E não tem X elementos que pertencem a B, que também pertence a A? Então, quantos elementos eu tenho aqui? São 10? Não. 10 é dentro do conjunto A. Aqui eu vou ter, pessoal, 10 menos o x. Sim, vamos voltar aqui, ó. Quantos elementos tem o meu conjunto A? Meu conjunto A tem 6 elementos. Só que tem 2 que são comuns, então coloquei 2 aqui. Então, quantos eu coloco aqui? Eu coloco 6? Não, aqui eu coloco 6 menos o 2. Então, quem é esse 4? É 6 menos 2. E quem é esse 2 aqui? Esse 2 são os 4 elementos do conjunto B, menos quem? Menos esses 2. Só que aqui eu não conheço, por isso eu chamei de x. Então, quantos elementos tem aqui? Tem a quantidade de elementos do conjunto A menos os que eu já coloquei aqui, que eu chamei de x. E nessa região aqui, quantos elementos eu tenho aqui? Aqui eu tenho o quê?